Então vamos lá, pessoal. Bom, iniciando a live aí novamente. Como ninguém entrou lá na, na nossa página lá no Skype, ninguém se pronunciou no grupo, eu vou começar a aula de resolução de exercício. O pessoal vai acompanhando aí pela live mesmo no Facebook, no grupo fechado de vocês, tá? Então eu vou deixar o link aí, o link tá aí. Pessoal, bom, então eu vou deixar aqui a página de comentários no lado. Tá ok? Então vamos resolver os exercícios aí. Eu peguei primeiro exercícios de arquitetura de computadores, né? Pra gente dar uma relembrada aí. Eu vou resolver um por um com vocês e vou passando aí pra vocês aí o resultado, tá? Então a nossa primeira questão aí é a seguinte. É do Instituto AOCP, né? Prefeitura de São Bento do Sul, Rio Grande do Sul. Na área de fiscal e tributos, tá? Relacione as colunas e assinale a alternativa na sequência correta. Número 1, eu tenho memória RAM. Número 2, eu tenho processador. E número 3, eu tenho o disco rígido, tá? Então aqui eu tenho exemplos para correlacionar. Primeiro, é volátil, tá? Segundo, o sistema de armazenamento de alta capacidade não volátil. Realiza operações matemáticas e aritméticas para cumprir determinada tarefa. É possível dividir em unidades menores, chamadas partições. A velocidade de transferência dessa memória é superior aos dispositivos de memória em massa. E, por último, possui registradores nos quais os dados são temporariamente armazenados. Tá, quando a gente fala de memória RAM, o que a gente fala da memória RAM? É uma memória que ela tem uma corrente elétrica passando por ela, né? Então, enquanto ela estiver com essa corrente, ela vai estar com os processos ali nela. É uma memória bem mais rápida que a memória ROM. E ela não armazena nada, né? Desligou essa corrente, ela vai apagar todas as informações que estavam lá no processo, tá? E é uma memória volátil. Por que ela é uma memória volátil? Desculpa, é uma memória não volátil, tá? Então, por que é uma memória não volátil? É porque... Pera, agora eu me confundi. Tá. É uma memória volátil, tá? Ela é volátil. Ela, por quê? Ela só vai trabalhar literalmente... Ela é não volátil, desculpa. Ela só vai trabalhar enquanto tiver carga elétrica. Enquanto não tiver carga elétrica, ela não vai trabalhar ali com as suas especificações C, tá? Enquanto o disco rígido é uma memória volátil, né? Porque ele vai armazenar as informações dentro dela ali. Realiza operações aritméticas a fim de cumprir determinada tarefa. O único cara que é o cérebro de realizar todas as funções dentro de um computador é o nosso processador, né? Então aqui a gente marcaria 3, 2, 1. Tá. Então 3, 2, 1. Não tem, tá? Então aqui é a pegadinha, tá? É que eu tinha me esquecido muito tempo sem ver isso. Então, volátil é a memória RAM, tá? E não volátil é a memória ROM. A memória ROM, ela armazena. É porque tem um sistema de armazenamento de alta capacidade. Armazenamento, tá? A única memória que armazena é a disco rígido. Eu que dei bobeira. Então aqui é volátil é a 1. Não volátil é a 3. Então 1, 3 realiza operações de matemática. 2. Então 1, 3, 2. A única alternativa que tem 1, 3, 2 é a C, né? Então a alternativa correta seria a C. Então, se a gente ver a próxima, é possível dividir em unidades menores, chamadas partições. Qual memória é possível dividir em partições? O HD, né? O disco rígido, então é 3. Então, seria 1, 3, 2, 3. Tá ok? A velocidade de transferência da memória é superior aos dispositivos de memória em massa. Então, se é superior, é uma memória RAM.
a velocidade de transferência, tá? Então a velocidade de transferência, sempre que trabalha com uma maior velocidade de transferência, é a memória RAM. Então seria 1. Então 3, 1 e possui registradores. Quem possui registradores é só apenas o processador. 2. Então a alternativa certa é a alternativa C, ok? Então a memória RAM é uma memória volátil. A única que contém sistema de armazenamento é o disco rígido, né? São as memórias ROM, que o disco rígido é uma memória ROM, e os processadores são os cérebros com todas as funções dentro do computador. Okay? Com relação a hardware e software, é correto afirmar um sistema operacional é uma camada de software que opera entre hardware e programas. Vamos lá. Os aplicativos de edição de texto e reprodução de mídia e editor gráfico são exemplos de hardware. Já está fora, né? Essa eu ainda não descartei a primeira, mas a segunda já está fora. Porque aplicativos, programas são tudo exemplos de software, né? São partes lógicas, são programas que fazem a execução do sistema, ok? Então a B já está fora. Discos, memórias, portas USB são componentes de software. Discos, memórias e portas USB são tudo componentes de hardware, né? São tudo parte física do computador. Tudo que você pode tocar do computador. Então também está fora aí a letra C, ok? O software é constituído de aplicativos e circuitos eletrônicos, tá? Novamente, todo software é apenas a parte lógica, é apenas o sistema. Todo hardware é a parte física, é todos os componentes. Então essa também está fora, porque o software é constituído sim de aplicativos, mas não de circuitos eletrônicos. A parte de circuitos eletrônicos já é a parte de hardware, né? Então não é mais software. A impressora é um exemplo de software, já está fora, né? Uma impressora é um exemplo de hardware, como normalmente eu falei, é tudo que você pode tocar. Então a alternativa certa seria a alternativa A. Então, através dessa, a gente, mesmo com algumas dúvidas da alternativa A, a gente fez o quê? A gente fez um sistema de eliminatória de questões. Então, toda vez que você tiver com dúvida no concurso, você faz esse sistema eliminatório de alternativas. Você foi eliminando, você viu ali que não é plausível, rapidamente você vai conseguir acionar e selecionar a resposta correta, ok? Então vamos lá. Um pendrive 16 GB. Isso aqui leva cálculo matemático, né? Então eu não vou fazer essa agora. Interromper completamente o fornecimento de energia. Qual dos dispositivos abaixo perde conteúdo armazenado no mesmo? Tá. Qual é o único componente daqui que, como eu falei, ele trabalha de uma alta velocidade de performance, mas se a energia estiver cortada, ele perde todas as informações? É a nossa memória RAM. Então disco rígido não é, suas coisas ficam armazenadas ali. Cartão de memória é um disco rígido. Pendrive é uma memória ROM também. E CD-ROM também é uma memória ROM. Então a única memória volátil aqui, que vai perder as informações, é a memória RAM, tá? Então essa alternativa também é a letra D. Ela é bem facilzinha, né? Qual o componente de hardware que é responsável pelo processamento de dados e pelo controle de todos os dispositivos na máquina? Então, qual é o componente de hardware, tá? É hardware, que é responsável pelo processamento de dados. Ele é responsável pelo processamento, ele que faz todo tipo de processamento e pelo controle de todos os dispositivos na máquina. A, processador. B, memória. C, gabinete. D, placa-mãe. Ou placa de vídeo. Então vamos começar da E para cima. Placa de vídeo é o que? É o componente de hardware que controla todo o sistema gráfico de um computador. Então ele controla os drives de vídeo e toda a parte gráfica que for exibida dentro do computador. Então, placa de vídeo está fora, ele não cuida de processamento de dados. Placa-mãe. A placa-mãe é responsável pela interconexão de todos os dispositivos, tá? E faz o controle desses dispositivos. Só que ela não é responsável pelos processamentos de dados, tá? Então ela é o corpo do computador, como eu sempre digo. Então, gabinete. Gabinete está fora, é só a caixa do lado de fora de um hardware, ok?
Memória também não. Memória não cuida de controle de dispositivos. Então a alternativa certa é a nossa UCP, né? Unidade Única de Processamento. É aquela que faz os processamentos de dados e os controles de dispositivos. É o nosso processador. Não vou fazer sobre essa. Então, o involucro, onde os componentes eletrônicos de uma placa de vídeo e de uma placa de som são dispostos em um computador convencional, é denominado A. Memória RAM, B. CPU, C. Switch ou D. Gabinete. Tá? O involucro, onde os componentes eletrônicos como placa-mãe, placa de vídeo, placa de som, são dispositivos em um computador convencional, é denominado gabinete, né? É a parte onde a gente coloca essas peças para poder funcionar. O periférico de um computador do tipo de entrada está representado da forma correta em qual alternativa? Então, qual desses periféricos corresponde apenas àquele componente de tipo de entrada de dados, que não sai dados, né? Mouse, pendrive, monitor e monitor CRT, tá? Monitor CRT e monitor LCD eles vão fazer a mesma funcionalidade, tá? Eles apenas têm a função de saída de dados. Ele vai sair uma informação para o usuário e o usuário não vai poder receber, jogar uma informação novamente através desses componentes. O pendrive é uma unidade de entrada e saída de informações, tá? Então não é apenas uma entrada de informações. Então, o único componente que apenas faz entrada de informações seria o nosso mouse, né? Ele apenas faz a entrada de informações através dos seus comandos e não pode ter saída através dele também. Acerca de conceitos básicos sobre hardware, assinale alternativas que apresenta apenas memórias do tipo secundária, tá? Então, apenas memórias do tipo secundária. Então, são memórias que não vão danificar em momento nenhum a funcionalidade de um computador, tá? Então, a primeira, cache, HD e RAM. HD e RAM são memórias primárias, né? Então, tá fora. ROM, memória ROM é memória primária, tá fora. RAM, memória RAM é memória primária, tá fora. HD, CD e pendrive, tá? Vamos reler um pouco essa questão aí. Desculpa, a unidade de armazenamento secundário. ROM, pendrive e cache. RAM, DVD, memory card. HD, CD, pendrive. Memória secundária. Cache, HD e RAM. Cache. A unidade certa seria AD. HD, CD e pendrive. Vamos para algumas questões de algoritmo então agora. Então a gente tem uma questãozinha básica. Qual é esse tipo de elemento? Isso se chama fluxograma, né? Então vamos lá. Considere o ciclo do fluxograma abaixo, identificado A, B, C, D e E, que geram valores da variável x, e imprime esses valores dentro de uma faixa controlada. Então eu tenho aqui início, x é igual a zero. Se x for maior, x é igual a zero. Se x for maior ou igual a 10, fim. Se não, imprime x, x é igual a x mais 1, vai dar um incremento e vai repetir. Isso aqui é uma estrutura de quê? É uma estrutura de loop, né? Ele vai fazer uma repetição.
Então, se x não for menor ou igual a 10, ele vai fazer um incremento, vai imprimir o valor e vai retornar para o loop de novo, tá? Quando ele for igual a 10, a gente vai finalizar a estrutura, tá ok? Então, x é igual a 1. Então, aqui ele vai exibir dos valores de 0 a 10, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, x igual a 1, x é igual mais 1, tá? Então, antes de entrar no loop, ele já faz um incremento. Então, aqui já vou ter 2, tá? Então, aqui já vai ser 2. Se x for maior do que 0, maior ou igual a 10, fim. Se não, ele volta lá para o loop, então. Então, aqui eu tenho 2 já. Então, quando ele imprimir aqui, ele já vai imprimir o valor 2. Então, eu vou ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, x igual a 0. Aqui é a mesma coisa, o incremento está antes do loop, né? Então, aqui eu já vou ter 1. Então, aqui vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que até 9? Porque for maior do que 10. Ele não quer saber se for maior ou igual a 10, tá? Então, nossa, tem mais ainda. X igual a 1, imprime x, então vai imprimir 1, e vai fazer o loop e vai fazer o incremento, tá? Então vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e vai fechar no 11. E o início, x igual a 0, x vai imprimir mais 1, né? Então já vai imprimir 1 e vai fazer o loop. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele vai comparar 10 aqui, maior ou igual, é igual, então vai finalizar. Tá ok? Então, o objetivo do fluxograma é medir os valores de x na faixa de 1 a 10, incluindo os limites. Podem ser um dos fluxogramas que imprime um valor ES fora dessa faixa fluxograma. O objetivo do fluxograma é imprimir valores de x os valores de x na faixa de 1 a 10, incluindo os limites. Porém, um dos fluxogramas imprime os valores fora dessa faixa, tá? Então, vamos ver qual que vai imprimir fora dessa faixa. Aqui vai imprimir até 10, tá? Então, a gente já viu o esquema ali. Aqui ele vai começar com 1, vai 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pô, chegou 10, é igual a 10. Então já finalizar, tá certo? Aqui ele vai vir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então a alternativa certa seria a C. A C vai ser a única que não vai imprimir até entre 1 e 10, tá? Dos limites de 1 e 10. Ela vai ultrapassar porque ela é maior do que 10. Então ele vai imprimir até o valor 11, que vai ser o valor maior do que 10. Então a alternativa correta seria a C. A C vai ser a única que vai ultrapassar esses limites aí, ok? Uma questãozinha boa, né? Pra gente fazer esse controle, mano. Gostei dessa questão. Durante a execução de programa, o conteúdo da variável pode mudar ao longo do tempo. No entanto, ela só pode armazenar um valor por vez. Isso está certo ou errado? Vamos lá. Durante a execução do programa, o conteúdo de uma variável pode mudar ao longo do tempo. No entanto, ela só pode armazenar um valor por vez. Tá, isso está incorreto. Por que está incorreto? A gente viu que através das matrizes, né, do vetor, do array, a gente pode armazenar mais de uma informação em uma variável. Então, se a gente for botar no contexto de variáveis, todas as implementações têm um array, todas as linguagens de programação têm array. Então, ela não necessariamente armazena apenas uma informação de cada vez. Então, essa questão está errada, né?
Então, agora a gente vai falar de pseudocódigo, né? Um portugalzinho um pouco, né? Então, vamos lá. Considere o pseudocódigo de duas transações, T1 e T2, sendo submetidos aproximadamente ao mesmo tempo. As operações dessas transições ocorrem intercaladas, como a seguir. Então, a primeira transição, a T1, ela vai ler x, ela vai botar x dividido ou igual x menos 1. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar x... Vamos lá, bloco de notas. Então, aqui vai ficar x é igual a x dividido por x menos n, né? E vai escrever o valor de x. Na segunda vai ficar x, ele vai receber esse x, né? Esse x intercalado, e vai ficar igual a x dividido por x mais m, ok? E vai escrever o x. Assinar a opção correta que corresponde ao resultado da execução. Caso a transação T2 falhe, todas as outras ler y. Cada transação T2 falhe, todas as outras transações T1, T2, T3, Tn são executadas corretamente. A transação T1 e T2 executando concorrentemente causa problemas de deadlock. Tá, esse aqui eu vou passar, eu não vou resolver isso agora. As estruturas de controle de fluxo do while possuem a mesma finalidade dos seus respectivos blocos de comando. São executados pelo menos uma vez a cada uma delas. Tá certo ou errado? Errado, né? Porque o while, se você começar com o valor da condição já for superior a dele, ele não vai ser executado nenhuma vez. Já o do while vai fazer essa resolução aí. Vai fazer a execução primeiro para depois finalizar a condição. Tá, eu vou mandar esse link e eu quero que vocês tentem responder, porque aqui tem muita questão lógica, então vocês vão demorar um tempo quebrando a cabeça. Eu quero que vocês tentem resolver a maioria dessas questões aqui e me mandem dúvidas, ok? Então eu vou mandar o link e eu quero que vocês tentem resolver essas questões, a maioria pelo menos, e me mandem dúvidas nas que vocês tiverem, que vocês não conseguirem responder, que a gente vai fazer junto, tá ok? Eu vou fechar a live aqui por enquanto, tem uma aula da manhã, tá? Então assistam essa aula, eu vou mandar o link dessa aula aqui também. E eu quero que vocês assistam essa aula da manhã também para poder auxiliar na resolução de vocês. Amanhã a gente vai ter aula de algoritmo para a gente melhorar um pouco esse raciocínio lógico, até mesmo que a gente deixou o algoritmo muito de lado, né? E focou bastante programação, hardware e rede. Então a gente vai focar um pouco mais em algoritmo aí. Cadê? Tá aqui, essa aula aqui. Então essa aula aqui eu quero que vocês assistam também, tá? Para vocês auxiliar vocês um pouco aí. Qualquer dúvida, entre em contato. Eu tô aqui disponível para vocês. E provavelmente na sexta-feira a gente vai ter uma professora nova de português para auxiliar vocês aí no curso da IAGS, tá? Na sexta-feira, talvez a professora Thaís vai estar disponível aí para auxiliar vocês na turma da IAGS aí. Então ela vai vir resolvendo algumas questões com você, ela é uma advogada, né? Então ela vai resolver algumas questões com você vocês e trazer alguns métodos de resolução, ok? Fechou então, galera. Até amanhã. Amanhã de manhã vai ter aula de novo. E à tarde a gente vai fazer resolução de exercício de novo.